Vaca Passos, né? Ana, qual a importância então de realizar check-ups na infância? Oi, Mário, de volta aqui no Manhã Cidade. Não seria bem um check-up, não é? É levar aquela criança ao médico, tá? Quando necessário, mas também não precisa enlouquecer, os pais enlouquecerem para levar aquela criança sempre ao médico, que vai acabar achando que não deve, vai encontrar algo que não quer. Bom, a gente veio até o bairro Indianópolis para conversar com o Dr. Paulo Gustavo, ele que é pediatra, para falar um pouquinho com a gente. E quando, né, de tempos em tempos, qual o período ideal para levar essa criança a um especialista, né? E quais exames fazer também, qual a importância disso. Dr. Paulo, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Não seria bem check-up, né? É mais ou menos isso, porque o adulto que deveria fazer já não faz. E a criança? O pai tem que ter esse cuidado de levar a criança de quanto em quanto tempo ao médico. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ana Rebeca, bom dia a todos que acompanham a Rádio Cidade. Veja, é importante a gente destacar que quando a gente fala em check-up, pensando em adulto, a gente sempre pensa naqueles exames de rotina, periódicos que a gente faz. Quando a gente fala check-up em criança, o conceito deve ser um pouco mais amplo, né? O check-up em criança, ele passa não só por essa questão dos exames, mas principalmente por uma... Perdemos o sinal com a Ana Rebeca, deixa eu dar uma ligadinha para ela aqui. A internet deu uma travada. A gente liga para Ana e continua pelo celular, tá? Pra gente bater um papo aí sobre saúde das crianças. Ana, vamos por áudio agora, tá? Consegue me ouvir bem? Perfeito. Pronto, pois não, doutor, pode continuar. Eu dizia bom dia a Ana Rebeca, bom dia a todos os que nos acompanham aqui na Rádio Cidade. Veja, quando a gente fala em check-up de adulto, a gente sempre pensa muito naqueles exames periódicos, exames de sangue, alguns exames de controle. Quando a gente fala em check-up em pediatria, a gente precisa ter uma ideia que é um conceito muito mais amplo. Então, não é só os exames, mas aquelas consultas periódicas com as crianças. Na verdade, assim que o bebezinho nasce, a gente já faz o nosso primeiro check-up nessa criança, que é o teste do pezinho, o teste do olhinho, o teste do coraçãozinho, o teste da linguinha. Então, esses primeiros testes, o teste do olhinho, da orelhinha também, então esses primeiros testes já são o primeiro check-up assim que a criança nasce. Depois que a criança nasce, a gente recomenda que pelo menos até os primeiros 6 meses de vida, essa criança faça uma consulta uma vez por mês. Por quê? Porque essa criança precisa ser avaliada do ponto de vista do crescimento, do desenvolvimento, as vacinas. E essa avaliação, ela vai ser importante para nortear a decisão de solicitar ou não exames. Por exemplo, crianças com fatores de risco importantes, como doenças graves, cardiopatias, crianças que foram prematuras ou crianças que têm pais com história de doenças graves, essas crianças vão passar por exames mais criteriosos e um controle mais minucioso. Crianças que crescem e se desenvolvem de maneira adequada, que atingem os marcos de desenvolvimento adequado, essas crianças, em geral, vão fazer pouquíssimos exames. Então, uma criança, por exemplo, sem nenhum fator de risco, ela vai fazer o seu primeiro exame por volta de 1 ano de idade, que vai ser um hemograma, vai ser um exame para determinar as taxas de ferro, para ver se ela tem anemia ou não. Depois disso, basicamente, depois dos 3 anos de idade, essa criança vai fazer uma avaliação oftalmológica, e para vocês terem uma ideia, a indicação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que apenas a partir dos 10 anos a gente começa a solicitar, por exemplo, colesterol, triglicerídeo. Então, essas crianças que têm um desenvolvimento normal, a gente solicita pouquíssimos exames. As crianças que precisam de uma atenção maior, aí vai depender de caso a caso. Mas o mais importante, Renata e Flávio, é que a gente oriente os pais para fazerem um acompanhamento periódico. Quem pode fazer com o seu pediatra particular, faça. Quem não pode fazer, faça com o pediatra do SUS e também na atenção básica. A atenção básica, os serviços de saúde dos postinhos de saúde são totalmente capacitados e habilitados para acompanhar essas crianças desde o nascimento até o seu pleno desenvolvimento aí na adolescência e começo da fase adulta. Com orientação para aqueles pais, né, que não cuidam da própria saúde, ter que lembrar de cuidar da saúde dos filhos, né? A gente vive um período em que a gente tem que estar atento a tudo, né, a qualquer sintoma, ao comportamento da criança. Tem muita criança que gosta de andar com o pé descalço na rua, né, dependendo da idade, comer areia. Então a gente tem que acompanhar tudo que essa criança faz. O adulto é meio relaxado, mas tem que cuidar do filho, né, doutor? Isso, exatamente, né, Rebeca? E o importante é que o pediatra ele também tem a função de orientação.
Então, ele deve orientar práticas saudáveis, hábitos de vida saudáveis, acompanhar a vacinação dessa criança, tirar dúvidas dos pais com respeito a quando começar a alimentação, que alimentação fazer, ficar de olho na questão da saúde mental da criança e do adolescente, que é uma coisa importante, fundamental, observar os marcos de desenvolvimento, se aquela criança está se desenvolvendo de maneira adequada, se ela está indo bem na escola. Então, esse também é um papel importante do pediatra e faz parte desse check-up clínico que a gente faz periodicamente com as crianças. Então é isso. Mário, Renata, né, eu volto com vocês. Vocês que têm filhos, já são maiorzinhos de idade, né, não sei com que frequência vocês costumam levar o filho de vocês, mas tem que ficar atento, né, todo cuidado é necessário, e a gente não fala só para criança, mas para os adultos também. Mário, Renata. Obrigada, Ana. Obrigada, doutor Paulo também, que é o médico do nosso RAI, tá? Muito atencioso.